Oi pessoal, Rafael da Expedição Land Roots, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isolamento térmico acústico, um tema muito importante para a montagem do seu carro para fazer uma longa expedição, e também compartilhar um pouquinho com vocês sobre nossas preocupações, os materiais que a gente escolheu, entre outros detalhes. As gravações são um pouco antigas, mas a ideia é compartilhar com vocês, independente se ela está em formato em pé ou deitado. A gente também não tinha experiência nenhuma, mas está aí para contar um pouquinho mais de como que a gente montou. Vamos lá? Por que um isolamento térmico acústico é importante? A nossa expedição ela foi programada para ser uma expedição longa e passando por diversos tipos de clima, altitude e entre diversas localidades do nosso mapa, né, do nosso globo. Então a gente tinha que ter um carro preparado para encarar altas temperaturas, né, no caso do Brasil mesmo, é um belo exemplo que todo mundo conhece, ou também baixas temperaturas, ou no Ushuaia, no extremo sul do continente americano, ou também até mesmo na linha do Equador, visitando um vulcão com uma altitude bem elevada, que é bem frio, independente se está no extremo do trópico ou não. Aí ó, os banhos ali atrás, estamos no estacionamento do Lago Grey, chuva não para, acabamos de chegar aqui aproveitando que o carro está com o motor quente, secando umas toalhinhas, guardanapo, sujo pra caralho. Aí ó, temperatura baixando por enquanto, e dá-lhe chuva no Parque Torres del Paine. Vamos almoçar às 5 da tarde. E preparando, vamos preparar comida agora, né Mi? 5 da tarde. 5 da tarde, preparar o almojanta. Então, esse tema de isolamento, principalmente térmico, é importante para que a gente consiga ter um conforto dentro do carro. Não só para se manter, para ficar durante o dia, mas também para dormir. E o acústico, todo mundo sabe que o Defender é bem barulhento, então ele isola, né, protege você ali dentro do barulho do motor durante o percurso da viagem que a gente está dirigindo, e também durante a noite proporciona um silêncio, já que a gente pode estar dormindo até mesmo em um posto de combustível, do lado de caminhões, então esse isolamento acústico é muito importante. E por onde começar? Essa era a dúvida, né? Definida a necessidade de isolamento térmico acústico, a gente precisava entender como fazer essa instalação. E a Milady vai explicar um pouquinho agora para vocês como é que foi o nosso processo de montagem desse isolamento. Pronto. Definido que precisamos de um isolamento. Tá, e por onde a gente começa? Então a gente, depois que definiu, resolveu começar tirando tudo dentro do carro, limpando o carro. Porque a gente precisava preparar o nosso carro para receber esse material novo que a gente estava elaborando. Então a gente retirou todos os borrachões originais do carro e retirou toda aquela cola que vem com ele e algumas partes do carro que vêm isoladas. Vai, Milady, tirando o borrachão original. Aí. Então, para isso, a gente teve que usar alguns removedores. A gente usou um removedor de tinta, se eu não estou enganada, e facilitou para tirar toda essa cola. Raspou, tudo foi um trabalho danado, mas o carro ficou limpinho para receber o material. Aí, ó, para quem acha que não é sujeira, olha como é que tá a situação. Ó, só um detalhe, ó. Aqui não é ferrugem não, ó. Deixa eu voltar o foco aí, ó. Tá inteirinho, puro barro. Depois de retirar toda a cola, a sujeira, a ferrugem, a gente entrou literalmente com água e sabão. Aí, ó. Acabamos de passar uma água no carro. Tem bastante coisa para limpar ainda. A gente só jogou a primeira água, depois tem que terminar de tirar aqueles parafusos ali de baixo. É isso aí. 9h30 da noite. Vamos lá.
entrou de mangueira, lavou todo o carro, para depois entrar com o material que a gente estava ainda, nesse momento a gente ainda estava em discussão, não era nada definido. O primeiro material que foi definido foi a manta asfáltica. O Rafa não abriu mão de pôr a manta asfáltica por conta de fazer uma junção assim das peças do carro, de ter um isolamento melhor até por conta da água de baixo para cima que entraria, né? A manta asfáltica ela serviu para vedar, evitar qualquer tipo de umidade ou alguma água que entre da chuva, qualquer tipo de coisa. Então essa base da manta asfáltica foi essencial para receber as outras camadas do isolamento. Em relação à manta asfáltica, um dos principais problemas dela é como fazer o acabamento. Porque muitos dizem que se você está o carro no sol e esquenta demais, ela começa a soltar e aquele piche começa a manchar tudo. Então, o que a gente recomenda é fazer uma boa aplicação e um bom acabamento. Como que a gente fez isso? A boa aplicação, a gente veio com secador de cabelo, esquentando, fazendo com que o piche grudasse melhor na lataria do carro, e também uma espátula de silicone. Foi um trabalho minucioso, levou bastante tempo, mas a qualidade ficou muito boa. Até hoje, depois de mais de 2 anos, a gente não teve problema nenhum de nenhuma manta asfáltica soltar. Além disso, entre uma manta asfáltica e outra, na junção delas, esse é um ponto onde pode escorrer o piche também. Então o que tem que ser feito? Colocar uma fita entre uma e outra para que você faça um bom acabamento e que esse piche não escorra. Tendo esses cuidados, a manta asfáltica não tem problema nenhum, faz muito bem o seu trabalho de vedação e isolamento. O segundo material definido foi a manta de telhado. É uma manta aluminizada e ela tem como se fosse um isopor, uma espuma, entre 2 camadas de alumínio. Então ela promove um isolamento térmico em telhados entre a telha e o forro, e a gente optou por ela porque essas 2 camadas de alumínio serviram para fazer o pegamento, a cola, junção entre a manta asfáltica e o terceiro material. Qual foi? O EVA siliconado. O EVA siliconado que a gente optou, ele tinha 1 milímetro de espessura e por ser siliconado ele é resistente à água, tem uma maior durabilidade e para limpar é muito mais fácil. Tem alguns vídeos que a gente mostra como é que a gente faz a limpeza e fica bem fácil de entender. Esse EVA siliconado é aquele mesmo material que tem nos rodos de casa. Então é como se fosse uma borracha e é extremamente leve. Evita que a água entre e penetre e não alcance a lataria do carro e não fica difícil limpeza, difícil manutenção. Então é um material muito bom que a gente optou e deu um excelente acabamento. E como que a gente juntou esses materiais? A manta de telhado com o EVA siliconado, a gente utilizou uma cola comum, aquela cola de sapateiro que o pessoal conhece, aquela cola Amazonas, que a Milady veio fazendo, passando a cola, colando a manta asfáltica e o EVA siliconado e fazendo como se fosse uma prensa, né, colocando peso em cima para ela ficar um tempo, de uma noite para outra, ficar colada. E aí sim, em alguns pontos a gente colocou junto também da manta asfáltica esse sanduíche, que foi denominado sanduíche esse material. Imagina, uma manta asfáltica e depois esse sanduíche de manta de telhado com EVA. A gente deu esse nome de sanduíche. E aí fez todo esse acabamento e o carro ficou todo escuro, né? Ficou todo preto por dentro, ficou muito bonito. E como fazer esse acabamento, né? Como deixar esse negócio preso dentro do carro? A Milady teve a ideia de fazer as soleiras do carro todo, ao redor do carro, de material de aço inoxidável. Então ela correu atrás disso, a gente trocou todas as soleiras do carro por aço inoxidável e essa soleira ela foi pregando, foi como se fosse segurando
esse sanduíche e evitando que ele se movesse. E depois a gente demorou um pouco, muita pesquisa, muita discussão, e a gente chegou à conclusão do sanduíche, que é a manta de telhado mais o EVA siliconado. Só que somente o sanduíche, na nossa concepção e na nossa discussão, não seria suficiente para isolar o túnel. Ali onde fica a marcha, na caixa em cima da caixa de transferência, ali é muito quente. Então, nesse ponto, a gente teve que fazer um isolamento diferenciado. Aí o Rafa teve a ideia e foi pesquisando e a gente achou a lã de vidro. E a gente acabou comprando um rolo enorme de lã de vidro. Essa lã de vidro, um lado é lã de vidro, o outro lado ele é aluminizado. Só que pra gente colocar isso era um pouco complicado. Então o que a gente fez? Juntou duas partes dessa manta. Então lã de vidro com lã de vidro, a gente colou com a cola de sapateiro. E ficou por fora alumínio, igual a nossa manta de telhado. Então isso a gente usou no túnel e isolou ele. E a gente colou ela com cola de sapateiro também. Bom, feito o isolamento do carro, ficou a parte das janelas, porque é um vidro simples que a gente tem no carro. E a gente viu a necessidade de ter um isolamento aí, principalmente para dormir, e na questão de temperatura no frio, é bem complicado. Então a gente foi numa loja de materiais de construção, comprou outra manta de telhado, recortou dentro do carro mesmo, em expedição a gente fez isso. Recortou ali do tamanho das janelas, a gente coloca isso nas janelas e prende elas com as próprias cortinas. Então a gente tem um isolamento total do carro e simples de ser feito com baixo custo. Depois de todo o isolamento que a gente fez, colocou as soleiras, a gente aproveitou que o carro estava vazio, sem móveis, para passar todos os cabos, as mangueiras de água, a mangueira de gás. Então foi um trabalho minucioso e bem pensado. E aí depois a gente colocou os móveis para ficar tudo no seu lugar e pronto para viajar.